que então que alguns bebês acabam privados de oxigênio no trabalho de parto? Se a grande maioria dos bebês passa pelo trabalho de parto muito bem, obrigada, por que alguns têm essa complicação, que a gente chama, grosso modo, de sofrimento fetal? Primeiro vamos entender como é que funciona esse negócio do oxigênio chegar para o bebê no trabalho de parto. Então vamos lá. O oxigênio do bebê, ele vem 100% da mãe. O bebê não respira. Todo o oxigênio que chega através dele veio pelo pulmão da mãe. A mãe respira, entra oxigênio pelo pulmão, o oxigênio cai no sangue da mãe. Esse sangue da mãe chega na placenta, esse sangue rico em oxigênio chega na placenta. Lá na placenta, que é uma membrana que separa a mãe do bebê, o oxigênio atravessa a membrana, passa para o sangue do bebê. Esse sangue cheio de oxigênio passa pelo cordão umbilical, chega no corpo do bebê, vai para o coração, para o cérebro e para os demais órgãos do bebê. Quem oxigena o bebê é o pulmão da mãe, e todo esse sistema tem que estar funcionando bem para que o oxigênio que a mãe tira do ar chegue até o bebê. Sangue da mãe, pressão da mãe, coração da mãe, qualidade da placenta, cordão umbilical até chegar no bebê. Entendido? É importante que vocês entendam esse caminho. Durante o trabalho de parto, há momentos em que a placenta recebe muito sangue da mãe, logo muito sangue novo e oxigenado. Há momentos em que a quantidade de sangue que chega é menor. Isso é cíclico. Isso é normal, acontece assim em todos os trabalhos de parto. Durante a contração, o útero se contrai, ok? Ele se aperta. E a placenta recebe menos quantidade de sangue novo vindo da mãe. Logo, naquele momento da contração, de certa forma, há uma privação de oxigênio e o bebê está super preparado para passar por isso. Porque quando a contração acaba e o útero relaxa, a placenta se enche de sangue novo com muito oxigênio, o bebê recebe aquilo tudo e oxigena todas as células do corpo. Daí a pouco vem outra contração, acontece uma certa privação de fluxo, o bebê está adaptado a isso, depois o músculo relaxa e o sangue entra de novo. Então isso é um ciclo natural, fisiológico, seguro e esperado do trabalho de parto. Na hora que a contração passa, então o útero relaxa e chega aquele monte de sangue novo. Então, aí, nesse momento, você já começa a perceber por que as contrações do trabalho de parto têm intervalo. Porque é no intervalo que o bebê é melhor oxigenado. É no intervalo que a mãe respira calma e profundamente para que o pulmão dela oxigene o sangue dela que vai chegar até o bebê, certo? Mas há algumas situações em que essa harmonia entre contração do útero e relaxamento do útero para que a placenta se encha de sangue novo, acaba passando por um estresse. Quais seriam esses momentos, essas situações, na verdade, potenciais em que essa harmonia não está funcionando muito bem e pode prejudicar a oxigenação do bebê? Por exemplo, a placenta não está recebendo a quantidade de sangue que ela deveria receber. Porque a mulher está com a pressão muito baixa, por exemplo. A mulher fez uma anestesia, a pressão dela baixou demais. Se a sua pressão sanguínea baixa demais, a quantidade de sangue que chega na placenta diminui mesmo nos intervalos da contração. Quem dirá durante a própria contração. Então, uma hipotensão importante da mãe durante o trabalho de parto pode prejudicar a oxigenação do bebê. Outra situação potencialmente perigosa para a oxigenação do bebê é quando a mulher está em franco período expulsivo, deitada de barriga para cima, empurrando e empurrando e empurrando. A gente grávida de barrigão não consegue deitar de barriga para cima reta. Vocês já tentaram? Deita reta de barriga para cima. Vai dando uma falta de ar que a gente tem que sair daquela posição. Por quê? O útero já muito pesado, porque tem um bebezão lá dentro, ele comprime alguns vasos sanguíneos que passam ali embaixo do útero, perto da coluna. São vasos calibrosos, grossos, que levam muito fluxo de sangue para a placenta. Se esses vasos são meio comprimidos pelo peso do útero, o fluxo de sangue que chega na placenta, mesmo nos intervalos, acaba diminuindo. Isso pode comprometer a oxigenação do bebê. Terceira situação.
não está existindo um intervalo de tempo suficiente entre as contrações para que a placenta se encha de sangue. Então, no intervalo, que é quando deveria chegar um monte de sangue novo e oxigenado na placenta, não está dando tempo disso acontecer, porque a contração está uma em cima da outra. Contrai 1 minuto e folga 30 segundos. Isso é potencialmente perigoso para a oxigenação do bebê. Ou, por exemplo, alguém rompe a sua bolsa não tinha rompido sozinha, o seu bebê ainda estava alto. Aí o obstetra vai lá e rompe a sua bolsa. E nesse que ele rompe a sua bolsa, o cordão umbilical, que estava bem quietinho lá guardadinho dentro da bolsa, acaba prolapsando, passando pela frente da cabeça do bebê e saindo pela sua vagina. E o cordão passando pela frente da cabeça do bebê e saindo pela vagina, a cabeça vem atrás e comprime o cordão umbilical contra os ossos da pelve, fechando o fluxo de sangue que passa por ali. O bebê diminui o recebimento de oxigênio. Então são situações, são intercorrências durante o processo do trabalho de parto fisiológico que podem sim dificultar a oxigenação do bebê. E aí o bebê acaba privado de oxigênio. Daí, privado de oxigênio, o funcionamento do cérebro e do coração dele começa a ficar meio estranho. Aí a frequência cardíaca dele começa a ficar diferente, ou baixa demais, ou alta demais, ou durante a contração vem, depois que a contração passa, o bebê continua com a frequência cardíaca muito baixa. São situações que começam a chamar a atenção do profissional que está ouvindo cuidadosamente, de tempos em tempos, o coração daquele bebê. Nesse momento que a frequência cardíaca do bebê começa a ficar diferente, a gente chama de frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Esse é o termo correto para a gente dar para essa situação. Então hoje a gente não chama mais sofrimento fetal. Esse termo já caiu em desuso há muitos anos, apesar de insistentemente ele continuar vindo à tona em inúmeras situações. Mas o nome correto é frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Porque eu já falei para você que sofrimento fetal é alteração do pH do sangue do bebê. Quando a gente está ouvindo o coração, a gente não sabe sobre o pH. O que a gente sabe dizer é que, bom, a frequência cardíaca deste bebê não está me deixando tranquila. Pode ser que ele esteja com essa frequência alterada porque ele está sendo privado de oxigênio. Entende? Mas, por exemplo, uma mãe que está com febre durante o trabalho de parto vai ter um bebê com taquicardia. É natural que uma mãe com febre tenha ela própria uma frequência cardíaca alta. É natural que naquele ambiente de maior temperatura, o bebê tenha uma frequência cardíaca mais alta. E isso não indica que o bebê está privado de oxigênio, entenderam? Então, nem sempre uma frequência cardíaca acima ou abaixo é um problema de oxigênio. Por isso que o profissional que está atendendo ao parto deve ser estudioso e atento para saber quando é que de fato uma cesárea pode ajudar, quando um parto instrumental pode ajudar ou quando não.